amigo de bons anos e sempre com essa fidalguia, né, de nos receber. O pastor Rael é uma bênção. Eu costumo chamá-lo de Pavarotti. Eu gosto muito de ouvir ele cantar. Deus abençoe. É uma bênção estar aqui com o senhor mais uma vez, sua família, sua casa, os irmãos obreiros que fazem parte desse setor de trabalho. Estávamos hoje cedo em oração. Feliz é Deus, pastor. Fala-nos de uma promessa. E quando nós falamos de promessa, nós temos que, no mínimo, considerar algumas coisas. Porque a promessa no bojo, no seu todo, ela é instigante, ela nos deixa mais esperançosos, a expectativa aumenta. E nós bem sabemos que Deus tinha feito uma promessa aos seus. E eu fiquei bastante intrigado. Eu estava lendo o texto na tarde desse dia, e alguns pontos ressaltou o meu coração. Porque Deus permitiu que esse povo da promessa chegasse no Egito. Lá da tribo de Dan, no capítulo 1 do Êxodo, versículo 5, chegaram 70 pessoas. Quantas pessoas eu falei? 70 pessoas portadoras de promessa chegaram no Egito. E é bom nós olharmos por uma lente que a promessa ela estava conectada com esse momento no Egito. Essa palavra norteou meu coração. Eu penso que vai ser luz para todos nós que cristãos. Então, eles eram portadores de uma promessa. Obstante serem portadores de uma promessa, Deus permitiu eles chegarem no Egito. Porque, via de regra, aqueles que detêm promessa, eles pensam que, da onde estão, eles se encaminharão para a plataforma final, onde que as promessas ou a promessa será consolidada. Mas o texto, eu vou estar falando com os irmãos, o texto mostra que, obstante a promessa, Deus permite eles chegarem no Egito. Eu fico absorto com esse texto, porque eu li, fala de José. José era portador da promessa. A saber, alguém tem promessa aqui? Amém. Ele era portador da promessa. Mas já no entardecer da vida, já no momento crepuscular da sua existência, ele entendeu que ele não estaria em loco, não estaria na promessa de fato, geograficamente. Mas ele acreditava tanto na promessa, ele não tinha dúvida alguma da promessa, que ele chama os seus, ele faz um acordo, uma aliança, um juramento, como queira aplicar, e você olha, certamente
Deus vos visitará. Glória. José estava convicto que Deus haveria de visitar o povo da promessa. Ele não estaria mais no contexto, mas ele fez um pedido: eu quero que vocês transportem os meus ossos do Egito para a terra da promessa. Então, quem tem promessa tem que crer. Quem tem promessa tem que assimilá-la de um modo que não haja brecha para dúvida, para quaisquer situação que venha comprometer ou retardar a promessa. Então eles chegam em 70 pessoas no Egito. Se você quiser manter a Bíblia aberta, no Êxodo, capítulo 1, diz o texto que lá aconteceu algumas coisas que eu fico maravilhado. Diz o texto, no verso 7 do capítulo 1 do Êxodo, que lá na terra do Egito, capítulo 1, verso 7, Deus fez algumas coisas com eles e neles, a saber, Deus os fez eles frutificarem. Fale comigo, frutificarem. Deus os fez aumentar. Deus os fez multiplicar. E Deus os fortaleceu. Se tivesse mais uma palavra, ninguém parava. Foi diminuindo. Vamos falar juntos? Deus os fez frutificar. Deus nos fez frutificar. Deus os fez aumentar. Deus nos fez aumentar. Deus os fez multiplicar. Deus nos fez multiplicar. Deus os fortaleceu. Deus nos fortaleceu. Muitíssimo. Muitíssimo. Tudo isso no Egito. Então, quem tem promessa, olha, estou sentindo Deus. Quem tem promessa, obstante as curvas que possa a vida nos oferecer, nós podemos frutificar, aumentar, multiplicar e ser fortalecidos por Deus. O Egito enfraquece, Deus fortalece. Glória a Deus. Então, isso serviu de alimento para a alma, porque isso é Deus. Deus é desse jeito. Deus não faz o melhor no lugar bom. Ele faz o melhor aonde Ele nos coloca, aonde Ele nos faz chegar, aonde Ele nos projeta. Ainda que o lugar seja árido, ácido, ali Deus nos fará frutificar, aumentar, multiplicar, fortalecer. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus não depende da terra ser fértil para fazer o seu povo prosperar. Se a terra for infértil ou for estéril, o seu povo chegando, detendo a promessa de Deus, a terra que é estéril, ela passa a produzir. Aqueles que estão com dificuldades outras, chegando na terra, ainda que seja um povo atípico, uma terra desfavorável, uma terra de aflição, a promessa que nós detemos, ela vai nos fazer prosperar, frutificar, multiplicar e fortalecermos grandemente.
em ti. Aleluia. Creia nisso. Ainda que todas as coisas se apresentem adverso ao que você pensa ou imagina ou sonhou, Deus, o Deus do céu, o Deus da nossa salvação, o Deus que está aqui nessa noite, Ele pode, Ele tem a prerrogativa, Ele tem a autonomia, Ele tem a condição, o poder para te fazer, para nos fazer prosperar, fortificar, aumentar e fortalecer muito. E nessa noite Ele te trouxe aqui, aleluia, para apresentar a nós essa verdade. Aleluia. Estando eles lá, eles cresceram, eles aumentaram, eles se multiplicaram, eles se fortaleceram muitíssimo. Aí o faraó morreu. Aí surge uma pessoa na cadeira que não conhece a história de José. Isso mexeu muito, porque é muito contemporâneo essa questão. E quando nós chegamos num lugar, chegamos numa cadeira, chegamos numa função, chegamos, seja qual for o lugar que Deus nos faça chegar, se a gente não conhecer a história, devemos procurar saber a história. Devemos indagar, perguntar, me conta aqui, como é que foi isso? Como que nós chegamos até aqui? Como que nós estamos nessa estrutura? Como é que foi o início, o princípio? Então surgiu, o texto diz, verso 8, que surgiu um novo rei, e ele não conheceu José. E José foi proeminente no Egito. José foi o segundo governador. José, ele foi a pessoa escolhida por Deus, através do rei, para administrar aquele período de bonança, período de escassez. E o próprio capítulo diz que, o capítulo 41, verso 38 a 53, fala assim: nós acharíamos um outro homem como este, que tem o Espírito de Deus. Então José, ele teve uma proeminência tremenda na história do Egito, no crescimento, na riqueza do Egito. Mas chega um camarada lá que não conheceu. Então fica aqui esse conselho bíblico: quando você chegar e não conhecer ninguém, procure levantar a história do lugar. Procure saber quem é quem. Procure tomar informações para você e eu, nós não sermos buscos com alguém. Vale muito para quem assume a comunicação nova. Lá tem uma história. E lá tem as pessoas que escreveram a história. E às vezes a pessoa chega e entende que não precisa saber disso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A sua história é maior do que você. Falei assim: a minha história é muito maior do que eu. Então, irmãos, a história deve ser respeitada. A história deve ser resguardada. E esse rei, ele não procurou saber a história. Porque se o Egito tinha prosperado, foi por causa da instrumentalidade de José. Se o Egito não sucumbiu no tempo da fome, foi por causa da sapiência de José. Se o Egito soube reter na época de fartura, foi porque Deus instrumentalizou José. Aí, nesse texto, o que eu vejo? Aparecem os oportunistas. Oportunista de plantão. O pastor Rael sabe muito mais do que eu. Lógico, sendo mais velho, tem mais experiência, sabe mais coisas do que a gente que é mais novo. Receba aí. Escute aí.
Os oportunistas de plantão, cuidado, porque quando alguém chega, os oportunistas chegam, porque eles entendem, eles determinam que, está chegando, não sabe de nada, eu vou dar o meu parecer a ele. Então chegou os oportunistas. Irmãos, as coisas aqui que nós estamos vivendo hoje, elas são antigas. Aí apareceu um oportunista, colou no Rei Novo, que não fez questão de saber da história de ninguém. Posso falar um exemplo grotesco, uma coisa bem chuca? Exemplo, chega numa congregação, graças a Deus eles gostaram, chega numa congregação, se tem uma pessoa de idade, que muito tempo ocupa uma função, os oportunistas falam assim: essa pessoa, seja ele homem ou mulher, seja ele homem ou mulher, está aí há 30 anos, e começa a tecer comentário pejorativo. Se é uma pessoa que está em Deus, ele fala assim: essa pessoa está aí há 30 anos, é uma bênção, é um baluarte, ela sustentou, ele sustentou a coisa quando não tinha ninguém para sustentar, ele sustentou, não tinha ninguém para abrir a igreja, ele abriu, não tinha ninguém para fazer, ele fez, não tinha ninguém para ajudar no princípio, ele ajudou. Se a pessoa está em Deus, se a pessoa não está em Deus, esse camarada aqui que colou no novo rei, olha aqui, falou assim: esse povo aí não é nosso, eles não são dos nossos, e eles cresceram. Aleluia. Porque tem gente que não gosta de ver o seu companheiro crescer. Tem pessoa que não absorve essa coisa do vizinho crescer e ele não crescer, ou do vizinho crescer mais do que ele. Mas quem tinha feito o povo crescer? Deus. Deus tinha feito eles crescerem, aumentarem, se multiplicarem e se fortalecerem. E tem pessoas que não absorvem, não hospedam o que Deus faz. Aleluia. Aleluia. Quem faz crescer é Deus. Aleluia. Quem está na égide desse culto, pastor Israel, ele, pastor setorial, e pastoreia-nos nesse tempo, nessa noite. Mas quem faz crescer é Deus, é Deus. Nós não podemos esquecer desta particularidade, que é a essência da igreja, é Deus. Ele faz crescer, ele faz aumentar, ele fortalece, ele faz multiplicar. É Deus de manhã, é Deus de tarde, é Deus da noite, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Se você crê e aceita, glorifica, porque Deus está no centro da coisa. Aleluia. Graças a Deus. Aí esse aproveitador chegou, colou. Irmãos, tome cuidado. Aquele que falou ontem, fala mal hoje, e fala amanhã. Ele é oportunista. Ele colou nesse rei e falou assim: o governo não é nosso não. Quer saber o meu parecer desse povo aí? Eles são mais fortes do que nós. E se tiver uma disputa, é possível que ele nos vença, porque eles são muito numerosos, são grandes, eles são tremendos, eles são proativos, eles são. E quem não são, e quem não é, se incomoda com quem? Vou repetir: quem não é, se incomoda. Quem não glorifica, se incomoda com quem não vem,
se incomoda com quem. Quem não faz, se incomoda com quem faz. Quem não canta, se incomoda. Quem não se coloca à disposição, ele se incomoda com quem se coloca à disposição. Quem não ajuda, ele se incomoda com quem ajuda. E o rei entrou nessa barca furada. Aí o rei começou a colocar um peso, escute, um peso desnecessário sobre o povo. Uma carga, os juros, ou seja, os impostos, eles não eram justos. O trabalho era um trabalho desumano. Tudo que eles puderam fazer a partir da plataforma de informação que esse camarada deu, o rei, ele fez tudo para complicar a vida de quem? Me ajude. De quem? De quem quer promessa. Aleluia. Ter promessa é bom, não é bom? Mas tem que saber administrar. Ele não é todo mundo que vai falar assim, ó, estou contigo. Ele fala assim, ele está pensando o quê? O que ele está pensando? Isso é perfil de quem está fora do contexto da vida. Então fizeram eles trabalharem forçado, eles colocaram um imposto injusto, eles fizeram coisas terríveis para parar o povo da promessa. Mas ninguém para a igreja, ninguém para a promessa. Deus que todos conosco, todos os dias até a consumação do século. Eu te deixarei até que se cumpra. Glória, glória a Deus. Por vocês. Deus está contigo. Amém. Glória. Deus está contigo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, aleluia, Oh, aleluia. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus está contigo. Glória a Deus. Deus nos trouxe essa noite para essa assertiva bíblica. Deus é conosco, porque Ele vela pela sua palavra, Ele vela pela sua promessa. Com toda essa indisposição criada desnecessariamente, a pigmentação que foi dada foi exagerada demais. O povo cresceu, fala comigo. O povo cresceu. O povo cresceu. Quem tem promessa, Deus faz crescer. Deus faz crescer. Deus faz multiplicar. Deus faz multiplicar. Deus faz aumentar. Deus faz aumentar. Deus fortalece. Deus fortalece. Levante a mão, por favor, que eu sinto de Deus. A promessa fortalece. Queridos ouvintes, a promessa fortalece. Não é que você come, não é que eu como. A promessa fortalece a alma, fortalece o espírito. E o Senhor vai ser glorificado na tua vida. O Senhor será glorificado. E lá, irmãos, todos nós falamos que eles ficaram 400 anos sofrendo. Parece que a intenção de Deus não era impor um sofrimento. A intenção de Deus era treiná-los. Então Deus está treinando. Esse tempo de espera é treinamento. É treinamento. Eu estou um ano e 10 meses distante das minhas filhas, dos meus genros e dos meus netos. Eles estão lá no lugar onde eu pastoreei por 15 anos.
Todos os dias eu pego o telefone, eu faço uma ligação compartilhada. 6 pessoas. E nós oramos todas as noites. Todas as noites. Porque se temos essa ferramenta que está causando tantos males, tantos danos a alguém, ela pode trazer benefício. Aí eu ligo, compartilho com as duas filhas, com os gêmeos. A netinha tem 4 anos. 4 anos. Quantos anos? 4. Quando chega sempre às 22h30, 22, perto das 23 horas, eu falo assim, o vovô não vai ligar? Daqui a pouco liga, e ela espera, 4 anos. Quando um dia desse eu trazer um pouco, fui pregar fora, trazer um pouco, e ela falou, 4 anos. Isso mexe. Ela falou, mamãe, o vovô não vai ligar, eu vou orar. Eu tenho a foto aqui. Ela entrou no quarto dela, pastor Rael, com a Bíblia que o tio tinha dado, e ela ajoelhou-se, abriu a Bíblia, sabe ler, irmãos? Ela abriu a Bíblia, colocou entre os joelhos e começou a orar. Aleluia! E minha filha entrou muito ali sorrateiramente e gravou, tirou a foto, depois eu vou mostrar para o pastor, tirou a foto ela orando, ela falou assim, o senhor demorou, ali você já está orando. Glória a Deus. Ninguém segura quem ora, irmãos. Glória a Deus. Ninguém segura, ninguém segura. Glória. Então Deus fez crescer, Deus treinou, e eu quero como ser boca profética pela palavra para alguém aqui. Deus está te treinando. Não se desespere, não se angustie, não saia da posição. Deus está te treinando, suporte mais um pouco. É o tempo de Deus, o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, Ele não retarda, Ele não tarda. No tempo de Deus, Ele vem ao teu encontro, ao meu encontro, e diz: eis aqui minha filha, eis aqui meu filho, eu fiz a promessa. E eu garanto a promessa. Aleluia. Aí quando eles foram sair, diz que contaram 600, capítulo 12, verso 37 e 38, diz que contaram 600 mil homens. Era 70. 600 mil homens, lá diz no texto, 12, 37 e 38. Além das mulheres, pastor André está falando, além das mulheres, presume-se, segundo os eruditos, que tinha já um contingente de 2.500.000 pessoas. Glória. Aleluia. Capital de Salvador. Eu lembro, se eu tivesse habilitado para Rael, ele detém essa obra santa. Ninguém detém. Eles cresceram, 70 tornaram-se 2 milhões de pessoas. Aí Deus falou assim: chegou o tempo de cumprir minha promessa. Vou repetir: chegou o tempo para alguém que está aqui nessa noite, o céu. Chegou o tempo de Deus, assim diz o Senhor. O Espírito concita-me o coração para dizer: chegou o tempo de Deus de cumprir a promessa. Aleluia. 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 Aí diz o texto que Deus, Ele falou como eles deveriam sair. E olha, vocês saiam, eu vou fazer um negócio aí, eu tenho que fazer. Fala comigo, Deus vai fazer um negócio. Deus vai fazer um negócio. E tem que ser feito. Tem que ser feito. Não é porque o povo queria que ele fizesse. Ele ia fazer porque tinha que ser feito. Então Deus está dizendo para alguém que Ele vai fazer algo que tem que ser feito. E vai ser feito. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria, não confirmaria, diria.
não faria. Deus vai fazer porque precisa ser feito. Aleluia. Glória a Deus. Eles saíram. Aleluia. Reuniram. Deus estava descaracterizando 10 deuses egípcios. Quantos deuses egípcios existiam que era cultuado na época, adorado? 11. Vou daqui a pouco explicar o 11º. Mas Deus estava descaracterizando, descredenciando 10. Então aquelas pragas foi para descredenciá-los. Que era o Deus que eles criam, que era o Deus que cuidava da lavoura, animais. Aí Deus foi fazendo tudo que é por terra. Deus está falando assim sem dizer: quem coordena tudo é eu, quem manda tudo sou eu. Aleluia. Aí Deus mandou aquelas 10 pragas para descaracterizar aqueles deuses que eles estavam cultuando. E eles saem, fale comigo, Ramassés. Fale todos juntos. Ele sai de Ramassés, Sucote, Etam, depois Mara. Da saída até a chegada houve 41 acampamentos. Quantos acampamentos? 41 acampamentos. Numa periodicidade de 40 anos. 41 acampamentos. Aí Deus fez ele sair de Ramassés. Aí saiu de Ramassés. Aí pararam lá em Sucote. Depois pararam em Etam. Quando pararam em Etam, dentro do GPS dos hebreus, eles deveriam ir para Mara. Aí Deus fez surpresa. Fala comigo, Deus na caminhada, direção à promessa, ele faz surpresa. Vou dar uma chance para Deus na caminhada faz surpresa. No meio da caminhada tem surpresa. Pode ser hoje, nesse culto do texto. Ele está dizendo: eu vou fazer surpresa. Aleluia. Deus fará surpresa. Quando eles chegam a Ramassés em Sucote, era para eles irem para Mara. Deus falou para eles: Senhor, eu quero que vocês voltem. Volta. Irmãos, a volta é difícil, sabe comigo? A volta é difícil. E muito mais quando nós não chegamos. Porque eu cheguei aqui, eu andei 70 quilômetros para chegar até aqui. Quando acabou o culto, o pastor deu a bênção apostólica, vou pegar o carro e voltar lá para a minha base. Tranquilo, porque essa era a programação, vir e voltar. Só que a pessoa que está em pauta, eles não tinham chegado na terra prometida. Aí Deus falou assim: volta, Moisés, fala com o povo que deve voltar. Da pessoa, se chegasse, tivesse andado aí 20, 30 quilômetros, acontecesse algo, eu voltasse, teria que ligar para o pastor Rael, falar assim: pastor Rael, alguma coisa me faz voltar, eu preciso voltar, não vou chegar aí. Então, quando Deus falou assim: Moisés, fala para o povo voltar, o povo não absorveu, porque a volta é difícil. E quando a volta é antes de ter chegado, fica mais difícil. Mas fala comigo, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Quando Ele falar, obedeça. Quando Ele falar, obedeça. Hoje, falei semana passada, pastor Rael, é um pastor que é amigo do senhor também. Falei assim: eu vou conversar com a pessoa. E a pessoa que eu estava confidenciando, e falou: você tem coragem? Estou me preparando na oração para falar com a pessoa. E hoje eu me deparei com essa pessoa. Eu pensei: fala ou não fala, cara ou não cara, vou ou não vou. A fé, o propósito, falava assim: fale. A vergonha dizia: não fale, não se humilhe.
Não se dobre. E Deus pulsando no coração, hoje. Parei o carro no meio do estacionamento. Fui de encontro à pessoa. A pessoa ficou espantada. Conversamos. A Bíblia fala aqueles que se humilham. Quem conversa consigo? Deus. Nós juntos? Quem se humilha? Quem se humilha? Como não? Quem se humilha? Quem se humilha? Quem se humilha? Quem se humilha? Deus exalta. Deus exalta. Vamos pensar no reverso? Quem exalta? Quem exalta? Deus. Aí Moisés falou assim: voltemos. E o povo pensou o quê? Que aceitaram assim? Voltar por quê? Que brincadeira é essa? Que a gente ia para uma terra prometida. Você já falou isso? Eu já falei. Deus falou a promessa e não acontece a promessa. Deus prometeu e a promessa não aconteceu. Como é que vai voltar? Moisés falou assim: Deus falou para voltar. E quando Deus fala, não tem erro. Quando Deus fala, é certo. Ainda que na nossa ótica seja errado, mas Deus não trabalha com a nossa ótica, Ele trabalha com a ótica dele. Quando Ele pede para voltar, volte, porque o milagre é grande. Aleluia. O milagre é grande. Aleluia. Voltaram com muita dificuldade e foi para um lugar terrível. Fala comigo, Piairote, capítulo 14, verso 2. Piairote, fala comigo, Piairote. Na frente de Baal-Zephon. Na frente de Baal-Zephon. Uma torre que tinha chamava Migdon. Ele falou assim: vai para diante desse lugar, Piairote, diante desse altar. Eu falei que é o 11º Deus egípcio, era o Baal-Zephon. Ele que controlava as águas. Aí eu falei assim: eu vou mostrar para o Baal-Zephon quem é que controlava, quem é que comanda. Tem um que fala na água, no fogo e tal. É Deus que controla. Aí voltaram, o povo pararam na frente da torre de Dom, capítulo 14, verso 2. Estava lá o altar para Baal-Zephon, o guardião das águas, e esse Piairote, segundo os estudiosos, era um lugar suicida. Mas Deus mandou, Deus não erra. Fale comigo, Deus não erra. Deus não erra. Aí eles foram lá, voltaram. Quando voltaram, o faraó lá, que não conhecia a história de José, nem dos hebreus, ele falou assim: o que está acontecendo com o povo? Eles lutaram tanto para ir, agora estão voltando. Aí ele falou assim: eles estão embaraçados. Capítulo 14, verso 3. Eles estão embaraçados, eles não sabem se vai, se volta, estão na dúvida. Estão numa sinuca de bico. Porque quem volta, irmãos, ele tem compreensão dos espirituais. Quem não é espiritual não entende volta. Quem é espiritual entende quando Deus dá uma ordem até absurda. Mas quem não é, não entende. Aí ele falou assim: esse faraó, eles estão embaraçados, eles estão em dúvida. Vamos pegá-los, vamos no encalço deles, vamos fazer eles voltar para o nosso domínio. Escuta aqui: 2,5 milhões de pessoas, Moisés na frente, aquela turma enorme acompanhando as diretrizes de Moisés. Aí Deus está no céu, fala comigo, Deus está no céu. Deus está no céu. Vendo tudo. Vendo tudo. Companheiros, Deus está vendo tudo. Verdade. Absolutamente tudo. Creia nisso, viva isso. Não perca a esperança disso. Deus está vendo tudo.
Quando Deus lá no céu viu o que Moisés não viu, Deus agiu quando Moisés não tinha condições de agir. Aí estava lá, aqui a turma, tinha uma coluna aqui na frente, uma nuvem para abrigá-los do sol, e tinha uma coluna para clareá-los para a noite, para a meia-noite. Aí Deus pegou o anjo daqui, para comigo, Deus pegou o anjo daqui da frente, Pegou o anjo pegou da ele aqui, frente, colocou ele aqui na retaguarda, colocou na retaguarda. aí no posto, colocou na retaguarda. Moisés não viu o farol que vinha, Moisés não viu nada, mas Deus está vendo tudo. Você não está vendo nada, Deus está vendo tudo. Tem coisa que Deus está vendo. Tem mensagem no WhatsApp que você não sabe, mas Deus sabe. Irmãos, cuidado com mensagem de WhatsApp. Deus está vendo. Deus sabe ler. Aí Deus tirou o anjo de lá, pôs aqui. Tirou a nuvem de lá, pôs aqui. Aí tem uma coisa aqui, pastor, depois eu explico para nós, que é uma coisa linda, a Bíblia, e diz que essa nuvem, escuta aqui, ela clareava para os hebreus e escurecia para os egípcios. Uma lâmpada só. Manja? Glória a Pegar uma Deus. luminária dessa, ela clareia por um lado, escurece por outro. Deus fez isso. Sabe por que Deus fez isso? Para o inimigo não alcançar o seu povo. Glória Ou melhorar, para o Deus, inimigo não fiel, alcançar o povo da promessa. aleluia. Quem tem promessa, enfrenta a luta, enfrenta os Glória a vendavalhos, Deus. enfrenta as intempéries, enfrenta os cataclismas, enfrenta os tsunamis da vida, mas o inimigo não te alcança. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo teria nos engolido vivo, mas o Senhor esteve ao nosso lado. Não só isso, o Senhor está ao nosso lado. E o laço quebrou. Eu vou repetir: o laço quebrou e nós escapamos. Solta a sua voz, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Glória a Deus. Aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou trazendo proteção no lugar da tua fragilidade. Eu estou trazendo proteção. Deus está levantando um muro para proteger a tua vida, a minha vida, a nossa vida, a tua casa. Deus está protegendo. Aleluia. Concluo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus falou para Moisés: Moisés, não pare, porque a ordem é para chegar, e para chegar tem que andar. Quer chegar? Tem que andar. Quer receber? Tem que andar. Não pode parar não. Pode parar não. Aí Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo marchar. Ele falou: não é possível marchar, porque tem um mar na nossa frente. Ô, irmão, esse negócio fala que tem uma montanha aqui. Não tem montanha, é uma planície, tá? Não tem montanha. Quem fala isso é que não tem conhecimento de geografia bíblica. Então era um mar, era uma planície para cá, uma planície para lá. E os camaradas vindo no encalço. Aí Deus falou assim: olha, Moisés, levanta o teu cajado. Levanta o teu cajado. Quem puder, levante a tua mão direita, a tua mão certa. Levante a autoridade que Deus está dando a cada um de nós aqui nesta noite. Levante. Aleluia. Repreenda toda a fúria do mal. Repreenda toda a fúria. O Senhor é conosco. O Senhor é a igreja. O Senhor é o seu povo. Você está sendo investido de autoridade. Você está sendo investida de autoridade. Aí você fala com o povo baixar. Aleluia. Estenda a tua mão, que eu vou fazer um negócio. O que Deus fez? Abriu o mar vermelho. Fala comigo. Deus abriu o mar vermelho. Mar vermelho. Com o que ele abriu o mar vermelho? Não. Deus abriu o mar vermelho com um vento chamado Euraquilão, um vento oriental. Esse vento
é vento. É vento pegado. Você tem que fazer isso aqui, assobiar. Deus mandou esse vento. Quando você estiver na frente do Mar Vermelho, e você, Senhor, eu preciso passar, manda o teu vento, o que você tem que pensar? Se você tem raiz. Porque se não tiver raiz, é capaz de você embolar com o vento. Então o vento vem, quem não tem raiz se perde. Quem está solto se perde. E tem coisas que Deus quer levar mesmo. Então Deus mandou um vento forte a noite toda. A noite toda Deus mandou um vento, mas um vento de pegado mesmo. E o Mar Vermelho abriu. Fala comigo, o Mar Vermelho abriu. O Mar Vermelho abriu. O que o Mar Vermelho fez? Fale comigo. Abriu o mar. O que o Mar Vermelho fez? Abriu, mano. O que mais? O que mais que ele fez? Quando o Mar Vermelho abriu, estou falando um pouquinho de geografia, é minha matéria. Deus aplanou o leito, porque o leito do Mar Vermelho era irregular, como todos os leitos de todos os rios, de todos os lugares que tem água. Não é um leito regular. Mas o povo de Deus ia passar. E Deus não faz milagre pela metade. Quando ele abriu o mar, ele aplanou. Aleluia. Da outra